A Bíblia menciona um líder malévolo que surgirá antes da segunda vinda de Cristo. Ela afirma que o mundo se voltará para ele, sendo enganado e cativado por aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, como essa figura obscura adquirirá tanto poder? E por que Deus permitirá que esse homem da iniquidade, esse anticristo, surja e engane o mundo em primeiro lugar? É hora de examinar isso em detalhes. O que está prestes a ser revelado pode não ser fácil de aceitar, mas temos a responsabilidade de mostrar o que a Bíblia prevê que acontecerá quando o anticristo ascender ao poder. Ascensão do anticristo. Por que Deus permite que o anticristo entre no mundo? Bem, basta observar o mundo. Em grande parte, as pessoas seguem suas vidas imersas em mundos de fantasia, idolatrando celebridades, vivendo para buscar o que as faz felizes. E a maioria não se importa com Deus. Pergunte a qualquer pessoa o que ela pensa sobre Jesus e ela o encarará como se estivesse fora de si. Atualmente, as pessoas não demonstram preocupação com Deus. Muitos vivem de maneiras que contradizem a justiça e desagradam a Deus. E Deus tem tolerado isso por milhares de anos. E acredite, Ele provavelmente suportaria um pouco mais se fôssemos completamente ignorantes quanto à verdade. No entanto, adivinhe só. Nos dias de hoje, a maioria de nós está ciente da verdade. A maior parte do mundo conhece a história de Jesus, seu sacrifício para possibilitar nosso relacionamento com Deus. A maioria das pessoas está familiarizada com os 10 mandamentos e entende o que Deus considera comportamento moral e justo. A maior parte do mundo já ouviu falar do Evangelho, e é por isso que vivemos em uma época notável. Ao contrário de qualquer outro momento da história, estamos em um mundo de rebelião inteligente. A humanidade sempre resistiu à vontade de Deus, mas no passado, a maioria das pessoas era ignorante quanto à lei de Deus e ao amor que Ele tinha por nós, a ponto de permitir que Jesus morresse por nós. Por isso, sua paciência ainda não havia se esgotado. Naquela época, a humanidade estava em um estado de rebelião ignorante. Mas hoje em dia, se você abordar qualquer ateu na rua e perguntar sobre o Evangelho, ele será capaz de lhe dizer. Faça a mesma pergunta a um satanista sobre os 10 mandamentos e ele também saberá responder. Agora, pela primeira vez, testemunhamos uma rebelião inteligente contra Deus. E quando isso ocorre, a única consequência restante é o iminente julgamento de Deus. Vejamos o que Paulo comunicou ao povo de Atenas. No passado, Deus ignorou essa ignorância, mas agora ele exige que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Ele deu a todos prova disso ao ressuscitá-lo dos mortos. Paulo estava indicando como a paciência de Deus se esgotava naquela época, há quase 2000 anos. Então, quando a paciência de Deus com este mundo estiver completamente esgotada, o que será o último evento? Considere o que Jesus disse a seus seguidores. Ele discutia com eles sobre o julgamento iminente de Deus sobre o mundo, e como o mundo, tal como o conhecemos, não subsistirá mais. E eles perguntaram a ele, quando chegará o fim? Jesus se volta e enumera as coisas que devem ocorrer antes do fim. Ele menciona guerras, fomes e pestilências. E então ele compartilha com eles a última ocorrência antes do fim dos tempos e de seu retorno. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por que ele disse isso? Porque somente depois que o evangelho for proclamado em todo o mundo, o fim se concretizará? Como já discutimos, uma razão é que, quando o mundo inteiro estiver plenamente ciente da verdade e ainda assim a rejeitar, será o fim. Deus já terá esgotado sua paciência, Jesus e os exércitos angelicais estarão à porta. Paulo afirmou que o tempo estava próximo. E em seus dias, o evangelho tinha alcançado apenas a região de Jerusalém e da Ásia Menor. No entanto, hoje, meus amigos, o evangelho já alcançou praticamente todos os países da Terra, inclusive em lugares onde os missionários não chegaram, graças à tecnologia, à internet e a vídeos como este, que contribuem para a disseminação do Evangelho. E então, quando o Evangelho alcançar todas as nações, as pessoas o aceitarão ou o rejeitarão? Vamos examinar o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eles perecem porque se recusaram a amar a verdade e assim serem salvos. Aqui, Paulo aborda o estado da humanidade pouco antes do retorno de Cristo. Acompanhe-me aqui.
Jesus afirmou que antes de sua volta, todas as nações teriam ouvido o Evangelho. E agora, Paulo está indicando que elas se recusarão a amar a verdade. Assim, montando o quebra-cabeça, as Escrituras mostram claramente que, uma vez que o Evangelho for pregado a todas as nações, ele será amplamente rejeitado. Vamos ver o que Pedro escreveu sobre o estado do mundo antes do retorno de Cristo. Acima de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos malignos. E observe isso. Eles dirão: onde está a vinda que ele prometeu? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Onde está a vinda? Haverá escarnecedores. Isso indica que nos últimos dias as pessoas zombarão e escarnecerão das coisas de Deus. E esta é uma grande pista. Ele diz que nos últimos dias as pessoas farão o quê? Dirão isso. Onde está a suposta vinda que ele prometeu? Isso demonstra que, nesse ponto, o Evangelho já alcançou claramente as nações. Na verdade, as pessoas conhecem tão bem essa previsão que sabem que Jesus deveria voltar. Compreende? No entanto, em vez de aguardar com entusiasmo o seu retorno, elas adotarão uma mentalidade que questiona: onde está essa suposta segunda vinda sobre a qual vocês estão falando? As coisas continuam ocorrendo como sempre aconteceram desde o início da criação. Quantas vezes já ouvimos? Já se passaram quase 2000 anos. Jesus não vai voltar. O mundo está ciente. As pessoas já ouviram. Elas sabem que ele deveria retornar. E conforme predito por Pedro, estão perguntando por que isso ainda não aconteceu, zombando da ideia. Estamos vivendo nesses tempos hoje? Vamos considerar o que Judas disse. Mas lembrem-se, queridos, do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles avisaram vocês. Nos últimos tempos, haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E novamente Paulo declara: marquem isto. Haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão egoístas, avarentas, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, sem amor pelo que é bom. Sabe o que eu tava pensando? Traidoras, imprudentes, orgulhosas, mais interessadas nos prazeres do que em Deus. Quando examinamos o que a Bíblia diz sobre a condição da humanidade antes da segunda vinda de Cristo, devemos nos questionar: estamos testemunhando isso hoje? Vivemos em um mundo que, em sua grande maioria, ouviu o Evangelho e o rejeitou. E então, como punição por essa razão, será permitido que o anticristo ascenda, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses. A vinda do iníquo será conforme a ação de Satanás. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder por meio de sinais e prodígios da mentira, e com todas as formas de engano, de injustiça, àqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. E então, por esse motivo, aqui está. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na maldade. Basicamente, quando o mundo rejeitar o sacrifício do verdadeiro Messias, quando cuspir na face de Deus, mesmo que ele tenha permitido que seu filho morresse por eles, Deus, em sua ira, permitirá que o falso Messias se levante. Satanás já está enganando o mundo, isso é inegável. Não há dúvidas sobre isso. Mas, de certa forma, ele está sendo impedido de liberar totalmente o poder satânico no mundo. O livro de Daniel ilustra como os arcanjos frequentemente lutam contra ele e os anjos caídos para mantê-los sob controle. Daniel 10, 13 e 20, 21 e Apocalipse 12, 7 mostram que os arcanjos, como Miguel, têm a função de restringir os principados satânicos. No entanto, quando o anticristo ascender, esses anjos serão removidos, afastados do caminho, se a vontade e o poder da iniquidade forem capazes de agir no mundo com plena força satânica. E é por isso que o anticristo enganará facilmente todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo. E será muito fácil. O testemunho daqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo e estavam dispostos a morrer por ela não é suficiente para ele. Mas não. O mundo quer ver sinais poderosos e maravilhas do divino antes de acreditar em qualquer coisa.
E assim, quando o anticristo ascender, é exatamente isso que ele terá. Agora, a grande questão. O anticristo é humano? Ele, ao menos, sabe que é o anticristo? E como exatamente Satanás lhe dará poder? Há várias perspectivas sobre isso, mas o consenso geral, entre os estudiosos que citam Daniel 11, argumenta que o homem da iniquidade será humano, provavelmente preparado para seu destino desde a infância. O homem da iniquidade provavelmente surgirá com prestígio, preparado para o sucesso no mundo acadêmico e político. Apocalipse 17, 10, 11. O descreve como um rei, familiarizado com os luxos da vida. Em algum momento, ele se conscientizará de sua verdadeira identidade. Chegará o dia em que todos saberão quem você é, mas esse dia ainda não chegou. É difícil aceitar, mas com isso vem poder e influência. Então, ele aceitará seu destino, subindo a escada do sucesso. As pessoas o seguirão e ele será adorado por muitos. Aqueles familiarizados com as profecias bíblicas testemunharão tudo se desdobrando diante de seus olhos. Ele provavelmente se apresentará como um líder de sucesso, talvez até espiritual. No entanto, quando ele orar, certamente não será para o Rei dos Reis. A Escritura afirma que ele não respeitará nem o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Alguns estudiosos concluem que ele pode ser descendente de Israel, já que a palavra sugere que ele não honrará o Deus de seus pais, presumindo que seja o Deus abraâmico. Mesmo assim, isso certamente indica que ele é humano. Além disso, é importante mencionar que muitas das descrições desse futuro rei ímpio, que você lerá em Daniel 11, são chamadas de paralelo profético duplo. O que isso significa? Os estudiosos observam que Daniel 8, 11 e 12 não estão apenas falando sobre o reinado do futuro anticristo, mas também se referem ao rei Antíoco IV Epifânio, um dos 4 reis que surgiram do reino de Alexandre, o Grande. A literatura apocalíptica frequentemente adota essa abordagem. Ela profetiza algo que acontecerá em breve, na vida de seus leitores imediatos. E essa profecia será paralela a um evento futuro distante também. Jesus faz isso em Mateus 24, usando a mesma linguagem para descrever simultaneamente 2 eventos futuros. Mateus 24, 20 e 25. Ele profetizou o cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., que é simultaneamente paralelo ao futuro ataque a Jerusalém, perto do fim dos dias pelas forças das trevas. Portanto, paralelos proféticos duplos são muito comuns no gênero apocalíptico. No caso do anticristo, no livro de Daniel, no capítulo 8, 11, lemos sobre como esse rei futuro acabará com os sacrifícios no templo de Jerusalém. De acordo com a história judaica, o rei Antíoco IV Epifânio realmente forçou muitos judeus a abandonarem suas leis e costumes, o que é paralelo a como o anticristo tentará fazer a mesma coisa, forçando muitos a abandonar o que é de Deus. Além disso, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses que o anticristo afirmará ser a manifestação de Deus. Curiosamente, o nome Epifânio significa Deus manifestado. Perceba como Deus ilustra o que está por vir por meio de exemplos reais ao longo da história. Em Daniel 8, a profecia mostra claramente que esse rei ímpio é mais do que apenas uma figura histórica, mas também se refere ao maior rei ímpio, o anticristo, que lutará contra Deus. Como está escrito, ele destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será destruído, mas não pela força humana. Então, aqui, a profecia indica que este é um futuro paralelo. E Paulo reflete isso ao escrever. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. Novamente, vemos que ele será destruído, mas não pela força humana, mas por Cristo, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, na segunda vinda. Quando os anjos estavam dando a Daniel essas visões para escrever, eles o informaram que o cumprimento final dessas coisas aconteceria em um futuro distante. Veja o que diz. E ele será destruído, mas não pela força humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão,
pois diz respeito ao futuro distante. Portanto, está claro, antes de ser destruído por Jesus, ele será líder de algum tipo de governo poderoso. Mas como ele chega a esse ponto? Uma perspectiva comum é que ele enganará muitos grupos religiosos que estão esperando um Messias a acreditar que ele é o Messias. Isso imediatamente lhe renderia bilhões de seguidores devotos. Vemos sugestões disso no texto. Em Miqueias 4, é dito que o Messias trouxe o restabelecimento do templo de Deus. Certo? Bem, vemos em 2 Tessalonicenses que o anticristo também terá algo a ver com o estabelecimento de um novo templo. Veja como ele tentará fazer as coisas que os profetas predisseram que o Messias deveria fazer. E então, se isso acontecer, se ele estiver tentando fazer essas coisas messiânicas envolvendo-se em templos, imagine quantos irão a ele, pensando que ele é o Messias prometido. E por essa razão, devemos falar sobre isso. Devemos compartilhar vídeos como este. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, quando as peças começarem a se encaixar diante de nossos olhos, aqueles que talvez não estejam do lado de Cristo agora, naquele dia talvez, quando virem todas essas coisas acontecendo, eles dirão que a Bíblia estava certa. Está claramente acontecendo. Como você sabe, algumas pessoas só se arrependerão e virão para a luz após serem forçadas a passar por momentos sombrios. Mas para que tal arrependimento aconteça, é importante que elas pelo menos saibam que a Bíblia diz que isso acontecerá de antemão. Se não as informarmos, elas provavelmente serão cativadas, como todo mundo, e pensarão: uau, esse cara, com todas essas coisas poderosas acontecendo, ele deve ser o Messias. E nesse ponto, se elas acreditarem nisso, será o fim delas. Portanto, todos nós somos responsáveis por pelo menos deixar nossos entes queridos saberem o que a Bíblia diz que acontecerá. Algumas pessoas reconhecerão que esse homem é o falso Messias e provavelmente tentarão impedi-lo com força. Mas lembre-se, a Escritura diz que ele não será destruído pela força humana, mas apenas pelo poder de Deus na segunda vinda. Portanto, qualquer tentativa de impedi-lo por meios humanos só o fará parecer mais divino para seus seguidores, porque ele não poderá ser impedido. Ele se tornará muito forte, mas não por sua própria força. Ele causará uma devastação terrível e terá sucesso em tudo o que fizer. Conforme sua influência cresce, acordos serão feitos com vários grupos religiosos e nações. Nele eles confiarão, mas ainda assim, o que fará o mundo pensar que ele é divino? Qual será o gatilho que causará a adoração global desta figura? Observe o que diz em Apocalipse 13. Aqui, João está tendo uma visão angelical do reino do anticristo que surgirá, e é simbolizado por uma besta surgindo do mar. E ele diz no versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal havia sido curado. Então o mundo inteiro se maravilhou, seguindo a besta. Isso também tem várias interpretações. Alguns estudiosos escrevem que a cabeça da besta aqui pode se referir ao Império Romano, que foi aparentemente ferido pelo suicídio de Nero em 68 d.C. E esses estudiosos dizem que o Império Romano será de alguma forma revivido. E quando isso acontecer, todos ficarão maravilhados com o rei que vem dele. Parece, contudo, que muitos interpretam isso como se referindo a algo que acontecerá com o próprio anticristo. Eles citam Apocalipse 17:11, que diz: a besta, que era e não é mais, é o 8º rei. E ele faz parte dos 7 e segue para a destruição. Eles citam isso porque o anjo interpreta a besta como sendo um rei. E mais adiante no texto vemos que este 8º rei é uma referência ao anticristo. E talvez seja ambos. Talvez ambas as perspectivas possam funcionar juntas. Talvez haja um ressurgimento não apenas de um antigo império, mas também do próprio anticristo. E você encontrará muitos argumentando que a principal razão pela qual o mundo adora este rei, seja maravilhado por ele, é quando ele, de alguma forma, ressurgir milagrosamente. Agora, como isso aconteceria? Novamente, neste ponto, o homem da iniquidade já estará pronto para o sucesso, cativando muitos, fortalecido pelas forças das trevas. Mas provavelmente, ainda haverá aqueles que tentam impedi-lo. Ele recebe o que parece ser um ferimento fatal. O mundo está devastado, até que, de alguma forma, o impossível acontece. Ele se levanta.
Nenhum humano pode fazer isso, eles dizem, e pode ser isso o que leva o mundo a adorar o falso Messias. E isso está de acordo com a forma como Satanás frequentemente trabalha. Ele tenta copiar Deus e imitar as coisas de Deus para propósitos malignos. Veja, o verdadeiro Messias, Jesus, ressuscitou após a morte. E foi sua ressurreição que mostrou ao mundo que ele é realmente o Messias. Quão apropriado é para Satanás tentar imitar a Deus encenando uma ressurreição falsa para o falso Messias. Percebe? E é isso que Satanás faz. Isso é o que ele faz. Ele sempre tenta imitar Deus. Por exemplo, assim como as Escrituras dizem que fomos selados com o Espírito Santo, na hora final, Satanás tentará selar seus seguidores com o quê? A marca da besta. Isso é o que ele faz. Ele copia Deus. Em Deuteronômio 6:8, foi expressado que a lei de Deus estivesse nas mãos e na testa de seu povo para simbolizar que ele colocava a vontade dele em primeiro lugar, tanto em suas ações quanto em suas mentes. E Satanás replica isso fazendo o quê? Colocando sua marca onde? Nas mãos e nas testas de seu povo. Ele tenta copiar Deus. Assim como temos a Santíssima Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo, na última hora, Satanás entrará em cena e criará a trindade profana, que consiste nele como o dragão, o anticristo e o falso profeta. E então, o que o falso profeta fará? Em Apocalipse 13, João teve a visão de uma segunda besta, representando o falso profeta. E ele diz que ela exerceu toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fez com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cujo ferimento fatal havia sido curado. Se o falso profeta desempenha um papel fundamental ao usar o poder para atrair as pessoas para a adoração do anticristo. Percebe como ele tenta copiar o terceiro membro da Trindade com isso, o Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo nos atrai a Cristo. Aqui Satanás usa esse falso profeta para atrair o mundo por meio do poder ao anticristo. Diz, e ele, referindo-se ao falso profeta, realizava grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra à vista do povo. Uau! O mundo diz que só acreditará após ter provas. Bem, ele conseguirá provas, e muitos serão facilmente enganados. Curvem-se ao seu rei, e tudo isso é paralelo ao que Paulo também escreveu. A vinda do iníquo será segundo a maneira como Satanás trabalha. Ele usará todos os tipos de demonstrações de poder por meio de sinais e maravilhas da mentira. E também, o falso profeta levará as pessoas a adorar algum tipo de imagem do anticristo. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em favor da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. E é neste ponto que o anticristo estará com força total. E com o mundo sob seu controle, ele se tornará orgulhoso e acabará se declarando Deus. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, e se assentará no santuário de Deus, proclamando-se Deus. O rei fará segundo a sua vontade. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus e dirá coisas nunca ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Tudo isso acontecerá em breve? Jesus disse que o Evangelho alcançaria primeiro todas as nações. Os apóstolos predisseram que o mundo rejeitaria esse Evangelho e que a humanidade se tornaria ímpia, crendo apenas no que pode ver. Portanto, acho que você pode razoavelmente dizer que estamos vivendo em uma geração muito próxima dessa realidade. Nós não nos recusaremos a falar sobre essas coisas, porque se alguém assistir a este vídeo, acreditar nele ou não, e o anticristo for uma realidade em seu tempo, nossa esperança é que ela se lembre desta mensagem, que a Bíblia predisse essas coisas e naquela hora, antes que seja tarde demais, se volte para Jesus Cristo. A mensagem compartilhada neste vídeo explora a possível ascensão do anticristo, analisando diversas interpretações bíblicas relacionadas a esse tema crucial. O cerne da discussão reside na perspectiva de que o anticristo poderá emergir em um momento em que o Evangelho já tenha sido disseminado por todo o mundo, mas, lamentavelmente, muitos o rejeitarão conscientemente.
Para aqueles que apreciaram o conteúdo, é sugerido que deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem amplamente. Caso haja interesse em uma continuação, parte 2, encorajo-os a expressar sua opinião nos comentários. Prometo considerar todas as sugestões para futuros vídeos. Deus abençoe a todos.